Olá, tudo bem? Eu sou Betânia Ferreira e eu tô aqui no Direito que Move para tratar com vocês hoje de uma situação que eu considero o tema primeiro quando a gente fala de regularização fundiária. Ou seja, é a primeira coisa que vocês têm que identificar numa situação jurídica quando vocês estão diante de uma demanda de regularização fundiária. Betânia, e que coisa é essa que eu tenho que saber de antemão, antes de tudo e de qualquer coisa? Vocês têm que identificar se a área que o imóvel que vai ser objeto da regularização, ele está em área pública ou se ele está em área privada. Sim, isso é a primeira coisa que vocês têm que saber, sem dúvida nenhuma. Sem saber isso, vocês sequer conseguem identificar qual o direito do seu cliente e qual instrumento utilizar para alcançar esse direito. Bom, eu queria rapidamente, antes da gente entrar diretamente no tema específico que a gente vai tratar aqui hoje, eu queria rapidamente explicar para vocês o que é o direito que move. O direito que move é um projeto que tem um objetivo acadêmico de unir a teoria à prática, que foi idealizado por mim e por Alex Raposo, que é meu colega, também defensor público no estado da Bahia, assim como eu, e nós dois somos titulares de unidades de regularização fundiária na comarca de Salvador e somos responsáveis por dezenas de ações judiciais e dezenas de procedimentos extrajudiciais de regularização fundiária, tanto procedimentos e processos individuais como procedimentos e processos coletivos. E a gente começou a perceber que existia uma necessidade de compartilhar o que a gente sabia, reunir teoria e prática e compartilhar as questões importantes relacionadas com a regularização fundiária. Porque sim, como eu costumo dizer com uma certa frequência, nem só de direito civil vivem os direitos reais. O que é mais importante para que uma atuação seja diferenciada na área de regularização fundiária, na área dos direitos reais na prática, é a pessoa conseguir realizar uma interseção entre o direito civil, os direitos reais, com normas de direito urbanístico, com normas de direito registral, com normas de direito administrativo, direito ambiental, direito de família, direito sucessório. Pelo menos, mas com certeza, se a gente for analisar a fundo, outros ramos até vão também influenciar, vão criar um certo grau de influência no momento que você pretende garantir a titulação de determinado direito real ao seu cliente e, no nosso caso, aos nossos assistidos. Bom, vendo essa situação e vendo a pouca divulgação que existia sobre esse tema, nós decidimos criar esse projeto, né? E aí compartilhar com vocês tudo que a gente aprendeu ao longo desses vários anos frente a essas unidades de regularização fundiária. Mas vamos voltar ao que interessa. Betânia, por que eu preciso saber de antemão se o imóvel é público ou se o imóvel é privado? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você não conseguir identificar se o imóvel é público ou se o imóvel é privado, você não sabe nem passar para o seu cliente, no nosso caso, os assistidos da Defensoria Pública, qual é o direito que ele tem e qual é o instrumento que deve ser utilizado para alcançar esse direito. E aí eu vou dar um exemplo muito simples, que é um exemplo que todo mundo aprende na faculdade, na aula de Direito Constitucional, ou pelo menos na aula de Direito Civil, que é a impossibilidade de se usucapiar imóvel público. Sim, a impossibilidade de se usucapiar a propriedade de um imóvel público. E eu utilizo esse exemplo para vocês compreenderem a importância de se identificar isso. A importância de se identificar se essa área é pública ou privada. Por exemplo, se a área for pública, você tem que informar o seu cliente que o direito dele não vai ser direito à propriedade e a forma de aquisição não vai ser a uso capião, né? O instrumento que você vai utilizar não vai ser a uso capião. Né? Então, o que você tem que ter em mente? Essa é a primeira coisa que eu preciso saber.
Sem você identificar se o imóvel é público ou se o imóvel é privado, está em área pública ou está em área privada, você não pode nem sequer delinear a sua estratégia jurídica, delinear qual será o seu objetivo naquele requerimento, naquela atuação que aquela pessoa apresentou para você. A gente não pode esquecer que essa identificação, se a área é pública ou se ela é privada, ela é muito importante, inclusive em razão do perfil fundiário que a gente tem no nosso país. A gente tem um perfil fundiário no Brasil que o uso e ocupação do solo, ele se deu em larga escala de forma irregular. Né? A gente tem muitas ocupações, e aí eu não estou falando de ocupações em área de baixa renda, eu estou falando de uma forma geral. Existe um grande número de loteamentos irregulares, de ocupações que se deram de forma irregular, e compreender se essas áreas são públicas ou privadas é extremamente importante. E aí eu vou dar um exemplo para que vocês consigam compreender a importância do que eu estou falando. Num loteamento, né, que foi um loteamento aprovado pelo município, aí você pode pensar, não, mas olha só, pode ser que porque o meu cliente, ele adquiriu um imóvel oriundo de um loteamento, ele tem lá um documento, ele pagou as prestações, ele não vai ter esse problema de precisar identificar se a área é pública ou privada. Eu digo a você que você pode ter uma grande surpresa. Você pode ter uma grande surpresa e aí verificar como é importante fazer essa análise primeira que eu estou falando aqui. Por exemplo, um loteamento que foi aprovado pelo município, parte da área desse loteamento, ela passa a ser pública com o momento do registro desse loteamento no cartório de registro de imóveis. Muitas vezes, um loteamento que ele é aprovado no município com determinada planta, na prática, na realidade, aquela planta que foi aprovada não é a que corresponde ao que foi implantado. Com isso, áreas que seriam públicas pela planta, que passariam para o domínio público com o registro, com a planta, que passaram para o domínio público com o registro, elas, na verdade, como a implantação não foi conforme aquela planta, elas podem hoje ter um lote, exatamente o lote do seu cliente, em cima de uma área que originalmente seria um pedaço de uma rua, que parte daquela área seria uma área verde ou coisas desse tipo. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo para você entender a importância do que eu estou falando e como isso se aplica nas mais diversas situações de regularização fundiária. Bom, dito isso, o que eu queria falar com vocês sobre essa importância? O nosso perfil fundiário no Brasil é um perfil fundiário muito complexo. Essa ocupação, ela se deu de forma irregular, sem que houvesse a celebração de negócios jurídicos, sem que houvesse a regularização de áreas anteriores, como também situações que anteriormente eram situações solucionadas no aspecto da regularização, da regularidade fundiária, elas, com o passar do tempo, elas se tornaram irregulares. Por exemplo, esse exemplo mesmo do loteamento. Um loteamento que inicialmente foi aprovado no município e que não houve o registro pelo loteador. Nesse momento, você cria uma dificuldade para a regularização fundiária que você não vai solucionar de qualquer forma. Então, a gente tem vários aspectos aí que causam essa irregularidade, que pode ser aspectos que são relacionados com o direito registral ou podem ser aspectos que relacionados com a própria ausência de regularização fundiária na origem. Por que é tão importante? Porque eu preciso saber se esse imóvel é público ou não. Como eu disse anteriormente, existe uma impossibilidade de se adquirir a propriedade de um imóvel público pela via da uso capião. Então isso é a primeira coisa que você tem que identificar, né? Identificar se é possível ou não adquirir a propriedade. Outras coisas também podem ser identificadas com essa resposta que você deve obter do ente público antes de entender qual o caminho que deve ser tomado.
como por exemplo, se aquela área está submetida a um regime de enfiteuse. Nesse caso, você poderia até mesmo ingressar com uma uso capião de domínio útil, né? Em face ao foreiro. Mas você só tem como fazer isso se você romper esse óbice, que é o óbice do desconhecimento se a área é pública ou se a área é privada. Bom, e aí dito isso, né, sobre essa impossibilidade de usucapi a propriedade de imóveis públicos, a primeira reação quando você descobre que um imóvel de uma demanda de regularização fundiária que está na sua frente, que esse imóvel está em área pública, e quando você fala isso para alguém, por vezes a pessoa ter uma reação de bastante desconforto. Né? A pessoa, por vezes, ela tem uma reação de sentimento de que foi passado para trás porque vendeu aquela área para ela, sentimento de que, nossa, eu vou perder tudo que eu tenho, porque essa área é do poder público, então eu vou perder tudo que eu construí, todo o dinheiro que eu investi na minha casa, no meu comércio, no meu sítiozinho. Bom, a primeira coisa que você tem que dizer para essa pessoa que está nessa situação é: olha só, existe possibilidade de regularização em imóvel público. Existe essa possibilidade. A gente tem um leque muito grande de acordo com a situação que se apresenta, né? Porque dentro da possibilidade da área ser pública, a gente tem outras situações que se desdobram, que seriam outras aulas, né? Outras falas que não caberia eu explicar tudo aqui agora. Mas a gente tem sobre a natureza do bem, a gente tem sobre a possibilidade dessa pessoa ter adquirido o imóvel antes mesmo desse bem passar a ser público, né? Com exceção do caso de desapropriação, que aí é uma outra situação. A gente tem várias, pode ser uma terreno em área de marinha, né? O que já se apresenta com outras possibilidades de ser regularização. Ou seja, o que eu tenho para dizer para vocês, para que vocês, na atuação de vocês, digam para essas pessoas: a área pública, tá bom, então vamos buscar uma forma de regularização de área pública, que são várias. Bom, quais são as formas que eu tenho? Aqui eu vou citar algumas, né? Você tem a possibilidade de concessão de uso para fim de moradia, você tem a possibilidade de concessão de direito real de uso, você tem a possibilidade de firmar algumas formas de regularização quando se trata de terreno de marinha, você tem você tem a possibilidade de uso capião de domínio útil, se o imóvel era foreiro. Você quer ver uma coisa que é muito, muito comum, que eu já peguei uns 100 números de casos assim: a pessoa adquire um imóvel em um loteamento, paga a escritura, tudo direitinho, passa anos, 30 anos, 20 anos morando naquele lugar. Até que em determinado momento acontece uma situação, a pessoa, por uma irregularidade no loteamento, ela não consegue registrar aquela escritura e aí ela vai procurar uma forma de regularizar aquilo que havia, que se imagina seria a via da uso capião. E aí, quando a pessoa apresenta a escritura pra gente, o que a gente identifica? Que, na verdade, que o que foi vendido não foi a propriedade, mas sim o domínio útil, né? E que o município, por exemplo, que era o proprietário da área. Isso é uma coisa que causa extrema indignação nas pessoas que adquiriram esse bem, que adquiriram esse imóvel. Então, assim, saber de antemão qual é a situação jurídica que se apresenta, com certeza, e passar isso para o seu cliente, passar o que vai ser feito e explicar isso para ele, com certeza já gera uma credibilidade, uma confiabilidade em você, que poderia ser abalada, essa credibilidade, essa confiabilidade, se no curso do processo ele vier a saber que aquela área que você entrou com a uso capião da propriedade, na verdade o município veio e impugnou, e na verdade teria que ser
uso capião de domínio útil. Isso só para citar um exemplo da importância de se compreender que a primeira coisa que você tem que cumprir numa regularização fundiária é ultrapassar esse óbice. Sim, Betânia. E como eu soluciono isso, né? A gente sabe que, em termos de ação judicial, houve alteração no procedimento no CPC de 2015. Ele deixou de ter previsto, né, expressamente a determinação de se cientificar as fazendas públicas, né? Na uso capião extrajudicial, tem lá a determinação de que o registrador tem que notificar os entes públicos. Mas o que eu posso dizer para vocês na prática? Apesar de uma ação judicial ter ocorrido, não ter isso expressamente no Código de Processo Civil, como procedimento especial que era antes de 2015, existem algumas coisas que são inerentes da ação de uso capião. E na prática, o que acaba acontecendo é que o juiz acaba cientificando as fazendas públicas para que elas se manifestem, tá? Por quê? Porque não se pode usucapiar imóvel público. Então, a gente tem que ter essa noção em mente de que muitas ações que a gente vai tentar utilizar para regularizar um imóvel, a gente vai precisar saber isso primeiro. Isso que eu tô falando aqui agora, gente, serve para uso capião judicial, serve para extrajudicial, serve para outras formas de regularização, né? Isso que eu tô falando aqui agora serve para várias formas de regularização que você tem que seguir, né? Que você pode seguir. Bom, e como é que eu supero isso, né? Que era o que eu estava falando antes. Como é que eu supero esse óbice? Você tem que solicitar ao ente público, e aí o ente público são os 3 entes públicos, né? A União, o Estado e o município onde está localizado o imóvel, uma declaração de que aquele imóvel não está em área pública. Quando você tem isso na sua mão, os benefícios que você tem são enormes. E eles são vários. Betânia, mas isso pode não ser tão fácil. Engano seu. Isso não é uma coisa difícil. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que isso não é uma coisa difícil. Bom, quais são os benefícios, né? Quais são os exemplos de coisas que eu vou me beneficiar dentro da minha atuação se eu tiver em mão uma declaração que fala que aquela área é pública ou não é pública? Bom, a primeira coisa é que se a área for pública, você vai analisar que situação jurídica é aquela para você começar o procedimento de regularização viável, né? O requerimento, se é caso de concessão de uso, se é caso de enfiteuso terreno de marinha, que situação é aquela? A primeira coisa que eu posso te falar que vai te gerar de benefício é o que eu falei um tempo atrás. É credibilidade e confiabilidade na pessoa que trouxe essa demanda para você, né? Você explicando de forma aberta para ela, de forma sincera, qual é o direito que ela tem e quais são os atributos daquele direito. Com certeza, isso já vai trazer uma maior qualidade para sua atuação e uma maior confiabilidade também, né? Outra coisa muito importante é que você, de posse desse documento na mão, dessa declaração, em uma ação judicial, e aí eu digo que também na extrajudicial você pode fazer a mesma coisa, o que não significa que o registrador ele não vai notificar, né? Ele pode falar, olha, você me trouxe a declaração, mas eu vou notificar mesmo assim. Mas você pode pedir a dispensa da notificação dos entes públicos, né? Olha, eu estou trazendo o processo junto com a minha inicial ou então até em momento posterior, e aí eu falo procedimento, tá, gente? Até em momento posterior, né? Mas o ideal é que você junte isso com a inicial, porque você precisa saber isso de antemão até para entender que a inicial do seu procedimento ou processo de regularização é aquela mesmo, né? Do seu requerimento é aquela mesmo, é aquilo que você está pleiteando.
você vai juntar aquilo e você vai falar, olha, eu quero a dispensa da cientificação dos entes públicos, porque eu tenho aqui uma declaração de que o imóvel não está em área pública, de que esse imóvel ele está em área privada. Com isso, gente, vocês já ganham meses de procedimento ou meses de processo, tá? Diminui, você já vai diminuir meses desse seu procedimento ou processo de regularização, tá? Outra coisa também é que caso o ente, o juiz ou o registrador pode falar, não, eu vou cientificar mesmo assim, tá? E aí é uma outra questão, o que vocês poderiam fazer ou não para outra aula também. Mas caso venha uma impugnação genérica do tipo, olha, eu não sei se esse imóvel é meu, você já vai poder discutir assim, não, esse imóvel não é seu. Eu tenho uma declaração de que esse imóvel não é seu e pedir a continuidade do processo sem que haja uma manifestação definitiva do Estado, do município ou da União nesse sentido, porque você já tem uma declaração. Esse é um outro benefício que você pode ter também. Bom, e a outra coisa, né, que você pode também, sabendo disso, você pode identificar, que é buscar outros caminhos, né? Buscar outros caminhos quando eu digo buscar outro caminho, é, por exemplo, verificar que a sua usucapião não será da propriedade, mas que, por exemplo, a sua usucapião será de domínio útil porque o ente público falou que aquele imóvel é dele, mas que é um imóvel sobre um regime de enfideuse. Aí você pode falar para mim, Betânia, olha só, isso pode ser muito fácil para você, né? Que vai mandar um ofício e vão te responder. E eu digo para você que se o seu problema, se a sua objeção é achar que você não vai conseguir obter essa informação, de que isso não é e não deve ser um medo real, tá? E aí, isso por dois motivos, né? Primeiro porque, assim, a própria União, no próprio site dela, você tem como obter essa informação, tá? Você faz um requerimento no site e que com o direito de informação, você tem direito de ir a qualquer ente público e procurar saber se aquela área está dentro do patrimônio dele, está dentro do patrimônio público. É interessante você saber, inclusive, se essa área vai ter impugnação ao longo do processo ou do procedimento do ente público, porque você pode, inclusive, analisar de que, havendo possibilidade de impugnação do ente público e que realmente tenha que se discutir direito, porque, gente, não é porque o ente público se manifesta que não há direito a uso capião, por exemplo, num procedimento de uso capião, num processo de uso capião. Mas talvez você não consiga a declaração da uso capião em um procedimento extrajudicial. Talvez você tenha que compreender que você precisa de uma ação judicial porque vai ter discussão jurídica sobre a possibilidade ou não da declaração de uma propriedade pela via da uso capião, certo? E aí você já consegue também identificar qual é o procedimento adequado, se é o extrajudicial ou o judicial, e também garantir ainda mais confiabilidade, mais credibilidade, porque você não vai ingressar com procedimento extrajudicial prometendo ao seu cliente que ele vai ser mais rápido, né? Que ele vai ser mais célere, né, do que uma ação judicial, e quando chegar no meio do procedimento haver uma impugnação do ente público que não consegue ser solucionada, e aí você já gastou tempo, você já gastou dinheiro, e esse procedimento ele se finda no cartório de registro de imóveis e você tem que procurar a garantia desse direito na via judicial. Ponto para você. Ponto para você que buscou essa informação de antemão para já saber qual é o local correto que você tem que tramitar a sua declaração, o seu pedido de declaração da uso capião, da aquisição de um direito real pela uso capião,
certo? Outra coisa que eu acho que as pessoas também têm um tremendo medo de fazer isso é aquele pensamento assim: como é que eu falo para uma pessoa que trouxe lá documentos N's para mim, vários documentos, de que eu preciso ainda de pegar essa declaração no município, no estado, na União, que isso vai me demorar tempo e as pessoas não querem perder tempo. As pessoas precisam disso para ontem. As pessoas precisam, elas querem que eu ingresse com a ação ontem, sabe? Bom, você tem que ter em mente de que o tempo que você deixará de ingressar com a ação ou com o procedimento agora é o tempo que você ganha lá na frente. Isso aí, gente, olha, eu falo isso com muito conhecimento de causa. Isso aí é impressionante. É impressionante como você ganha tempo quando você tem uma situação que você já consegue identificar de antemão se ela está em área pública ou privada, né? E mais do que isso, né? Se você não consegue identificar isso, mais do que o tempo, você pode perder, ver julgada improcedente a ação e não ver declarada a aquisição de uma propriedade pela uso capião. E esse tempo que você teve todo aí de uma ação de uso capião, num procedimento extrajudicial de uso capião da propriedade, você poderia, por exemplo, ter feito o requerimento de uma concessão de uso para fim de moradia e já tá com essa situação solucionada, né? Bom, e aí, como as pessoas podem pensar, nossa, mas isso vai ser tão difícil eu explicar, como é que eu explico para o meu cliente? Você vai falar isso que a gente está conversando aqui agora. Você vai falar, olha, algumas situações que são situações mais complexas e você consegue analisar se você está diante de uma situação mais complexa ou não, com os documentos, com os argumentos que são trazidos para você naquele primeiro momento. Algumas situações mais complexas, saber isso é uma situação, é uma questão indispensável, tá? Você tem que ser sincero e passar essa situação, tá? É muito importante, eu falo muito isso. Na nossa atuação a gente fala muito isso, eu falo muito isso nas minhas aulas, com as pessoas que foram minhas alunas, que já se formaram, que hoje advogam. É muito importante ter um comportamento ético de não prometer coisas que você não consegue assegurar, né? E coisas que você precisa explicar fazendo isso que eu tô falando aqui para vocês, que é um caminho maravilhoso para você solucionar diversas demandas e entender em qual situação jurídica que você se encontra. Isso é muito bom para que você tenha um comportamento ético, um comportamento em que você consegue explicar tudo para o seu cliente. Gente, isso é um benefício para a confiabilidade, para a credibilidade que vocês passam, olha, sem igual, sabe? A sinceridade no trato, você não pode prometer para o seu cliente que ele vai ter o direito real de propriedade se a única coisa que ele vai conseguir é o direito real de uso, sabe? Então, assim, saber isso de antemão é muito importante para que você, no meio do processo, não tenha que falar, olha, tudo que a gente fez até agora, esquece, todo o dinheiro que a gente gastou, todo o tempo que a gente gastou, esquece, porque na verdade a gente tem que fazer um outro tipo de requerimento. E tem coisas, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tem coisas que a gente consegue reverter no próprio bojo de um processo. Por exemplo, uma uso capião de propriedade que pode ser identificado que é uma uso capião de domínio útil pelos documentos, pelos elementos que tinha na petição. Tem coisa que não tem como alterar. E o que não tem como alterar na verdade, você perdeu tempo e dinheiro, né? E ninguém que contrata uma pessoa para cuidar dos seus problemas jurídicos quer perder tempo e dinheiro e ainda ficar sem a garantia do acesso ao direito. Uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante vocês compreenderem é que, assim, se adiantar, que é basicamente o que eu falei agora,
né, no final, aqui, hora nos últimos minutos, se adiantar e ter essa declaração em mãos é muito mais importante e é muito mais interessante para sua atuação. E mesmo que isso demore 60 dias, você tenha que explicar isso para o seu cliente, do que você efetivamente ingressar com uma ação e ver o poder público se manifestar ao longo do processo e fazer com que tudo se altere. Então, tenha isso em mente. Um outro erro muito comum que eu vejo é ter a ideia do seguinte: olha, eu tenho a certidão do cartório de registro de imóveis. E porque eu tenho a certidão do cartório de registro de imóveis, eu não preciso fazer essa solicitação para o ente público. Eu não preciso pegar essa declaração. Aí eu vou falar para vocês que isso é um equívoco muito grande. E que isso é um equívoco muito grande porque sem essa declaração você não consegue pedir a dispensa, né? A tal dispensa que vai reduzir tempo no seu processo ou procedimento, né? A outra coisa é que, gente, eu já vi cada coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu já vi escritura pública de compra ou escritura de doação, compra pelo município, doação para o município, de 1950, de 1940, de 1917, que só foi registrado agora nos anos 2000, tá? Então, assim, você pode ter uma certidão em sua mão, você pode ter um entendimento de que aquela área é uma área privada e você pode ter uma grande surpresa. A outra coisa é que você pensar o seguinte: ah, não preciso disso porque tem uma escritura aqui que o meu cliente... Gente, eu já até disse isso aqui. A quantidade de pessoas que se surpreendem que, na verdade, adquiriram o domínio útil do imóvel e não a propriedade, e que a pessoa que é o proprietário daquele imóvel, na verdade, ou é a União ou o município, é imensa. É gigante. E você tem que ter em mente, de apesar que eu até entendo que não é o caso, de que município e União, quando é caso de domínio útil, elas vão se manifestar, né? Elas vão impugnar, apesar da gente ter diversas decisões no sentido de que isso não interfere em nada no direito deles, tá? Isso é só para mostrar para vocês alguns equívocos que a gente acredita que a gente pode sanar tendo uma certidão de registro de imóveis. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, que é muito comum. Desapropriação da área de uma pessoa e que existe área remanescente, né? Você desapropria, por exemplo, você desapropria 8 mil metros quadrados de uma área que na matrícula do imóvel, na verdade, tem 10 mil metros quadrados. Então, existe 2 mil metros quadrados de área remanescente. Por muitas vezes, por ser desapropriação e por um histórico, olha, cada vez mais está surgindo a necessidade, tem se compreendido mais a necessidade de se registrar imóveis públicos, né? Mas durante muito tempo só se tinha em mente que existia necessidade de se registrar os imóveis públicos que eram adquiridos vindos de particular, né? A gente tem inúmeras situações, isso é uma discussão muito grande no âmbito do direito registral, no âmbito do direito administrativo, mas com certeza o ideal era que todos os imóveis públicos estivessem com assento no registro, né? No registro de imóveis. Mas pelo histórico registral do Brasil, por várias situações, não são todos os imóveis, e até por questão de obrigatoriedade mesmo, até na lei do parcelamento do solo, quando o loteamento é irregular, é muito recente a obrigação do município ter que pedir que se abra matrícula para as áreas que seriam deles, né? Que seriam deles no loteamento que não foi a registro. Então tudo isso é muito recente. Então assim, a gente ainda tem uma questão registral dos imóveis públicos que elas é uma questão que não é 100%. Então, acreditar que uma certidão do cartório de registro de imóveis ela vai suprir essa impugnação
ou que não vai haver impugnação, ou que ela vai suprir essa cientificação, não é o melhor caminho, né? Não é o melhor caminho e pode trazer muitas surpresas. Eu vou dar um exemplo para vocês, olha só. Um caso de uma pessoa que tinha uma certidão do cartório de registro de imóveis em nome de um particular. Uma certidão recente, tipo, tirada com 30 dias antes de ingressar com a ação. Lá constava o nome de um particular como proprietário, certo? No curso do processo, vem esse proprietário e fala, olha, esse imóvel não é meu. Esse imóvel aí, ele foi desapropriado em 1980. Você tem que colocar o Estado aí. É o Estado que tem que ser o polo passivo nesse processo, e não eu. Eu não tenho mais nada a ver com a história. Então, assim, são diversas outras situações que podem acontecer e que não tem a realidade transcrita, infelizmente, para o aspecto registral, né? Eu, particularmente, eu sou uma defensora de que todos os imóveis públicos advindos das mais diversas situações, elas têm que estar no registro de imóveis. Isso já facilitaria muito a nossa vida, só que a gente tem que compreender que existe um passivo muito grande ao longo de todos os processos fundiários brasileiros e que isso é muito difícil a gente se basear nisso para ter uma ideia de que 100% a gente não vai ter problema. Então, assim, é muito importante também nesses casos. Essa não é a forma de solução. Ter uma certidão em mãos, pura e simplesmente, que indica lá um particular como a pessoa que é proprietária daquele imóvel, não é a solução para você ter garantia de que aquela área não é pública ou não está sob alguma influência de área pública. Uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção em relação a esse negócio da certidão, que é a certidão negativa. É a certidão negativa de que não existe registro daquela área. Como eu disse para vocês, as nossas questões fundiárias, elas são muito complexas. E assim, vários loteamentos eles foram feitos de forma irregular, né? Então você tem uma área que ela foi loteada, que ela foi vendida, que faz parte de uma porção maior de uma matrícula e que essas áreas nunca foram desmembradas, né? Então quando você requer, e aí você não sabe quem é o proprietário registral, você não sabe qual é o número do... Gente, a gente tá falando disso de coisa de 50, 60, 70 anos. E aí você não sabe quem é isso, você pede ao cartório de registro de imóveis uma certidão do imóvel pelo indicador real, se aquele imóvel tem registro ou não. E na maioria das vezes ele te responde falando que não, que aquele imóvel não tem registro. E isso não impede a regularização, né? Isso não impede a regularização, inclusive pela via da uso capião. Mas isso também não pode levar a crer que por não ter registro que o imóvel é público, porque não é, né? Não é assim que as coisas acontecem, né? Mas assim, é importante você entender que a certidão, e no caso específico que eu tô falando agora, a certidão negativa, né? Que ter a certidão ou ter uma certidão não vai solucionar não vai eliminar essa sua primeira fase ou solucionar esse problema que pode vir aparecer para você no curso do processo ou do procedimento. Bom, Betânia, e aí, já que você me explicou as maravilhas que solicitar uma declaração, uma certidão de que aquele imóvel não pertence ao ente público, União, Estado ou município, aonde o imóvel se localiza, de que aquela área não é pública, já que você me falou mil maravilhas disso, e agora me fala como é que eu consigo essa certidão, né? Olha só, a certidão ou declaração da União você obtém de forma muito simples, né? No site da SPU, que é a Superintendência de Patrimônio da União, que é www.patrimoniodetodos.gov.br, você entra lá e logo na primeira página vai ter lá requerimentos diversos. Você clica nesses requerimentos diversos e lá vai ter uma outra possibilidade lá de requerimento, tem vários requerimentos e aparece lá obtenção de declaração para saber se a área é pública, né? Algo assim.
E aí você clica ali e ali a primeira pergunta é qual o motivo, né? O motivo, você tem lá a possibilidade de uso capião extrajudicial, se você vai utilizar aquilo para uso capião extrajudicial, se você vai utilizar aquilo para uso capião judicial, se você vai utilizar aquilo para outra forma de regularização fundiária, né? Você já tem essa opção lá, você coloca qual é a sua opção. E aí você vai preenchendo. Você, pessoa física, por que você está solicitando aquela informação? Você coloca seus dados, depois você vai colocar os dados do imóvel. É importante vocês saberem o seguinte, eles não pedem número de procedimento, não pedem número de processo, não pedem número de matrícula. Porque, como eu disse a vocês, pode ser que você tenha uma certidão negativa de matrícula em relação àquele imóvel, e aí você não tem um número de matrícula se aquele imóvel ele não está matriculado, né? Ele não está registrado com uma matrícula aberta no cartório de registro de imóveis correspondente. Mas eles pedem, e esse campo é obrigatório, aí você fala, olha, Betânia, mas tem lá o número de matrícula. Tem um campo, um número de matrícula, mas você vai ver que ele não está marcado com um asterisco, ou seja, ele não é obrigatório. Mas é obrigatório o número da inscrição imobiliária junto à Secretaria de Fazenda do município, que é aquela inscrição imobiliária que a gente tem aquele lançamento, que é o lançamento, aquele número de inscrição imobiliária que serve de base para lançamento de IPTU, de ITBI, que é o nosso cadastro no município, né? Ou no município ou também no estado, se o imóvel for rural, né? Porque tem lá para você preencher se o imóvel é rural, se o imóvel é urbano, e aí de acordo com isso se altera. Bom, e aí você preenche esses dados do imóvel também e você tem que juntar o documento, né, de identificação de quem está solicitando, e você tem que juntar também uma das coisas que a gente já falou diversas vezes, né, no nosso Instagram, em aula, que você tem que juntar também a planta com todos aqueles elementos que tem que ter uma planta, né, que é uma planta que seja capaz, apta de individualizar o imóvel, que seja capaz de abrir uma matrícula, que ela tem uma série de requisitos. Você tem que juntar essa planta, porque com essa planta é que eles conseguem identificar se aquela área realmente é uma área pública ou não, né? E aí você envia o requerimento e aí tem que ficar de olho, porque caso tenha alguma pendência, eles te fazem, eles vão te notificar. Você tem que ficar atento a essa solicitação, certo? Em relação a estados e municípios, isso vai alterar de estado para estado e também vai alterar de município para município. Tem estado que já tem uma forma como essa da União. Tem estado que não tem, né? Tem município que tem município que não tem, né? Lógico que se o município for menor, dificilmente ele vai ter uma estrutura tecnológica desse porte, mas você vai fazer o seu requerimento normal, seja no estado, seja no município, você vai fazer o seu requerimento normal e, inclusive, se você tiver dificuldade, você pode utilizar até mesmo a lei de acesso à informação, porque ela fala que você tem direito de ter informação sobre tudo que se refere a patrimônio público, e aí você vai fazer a sua solicitação, que vai ter lá um prazo que eles vão te dar, que é um prazo para ter a sua resposta, tá? E aí, uma coisa que vocês têm que ter em mente é que juntar a planta também no município, na solicitação que você faz para o município e para o estado, também é muito importante, porque é com base naquelas coordenadas lá que eles vão buscar no sistema deles e verificar se o imóvel efetivamente está em área pública ou está em área privada. Bom, era isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar uma informação, trocar essas informações aqui com vocês de forma bem explícita, para que vocês entendam a importância de saber, antes de qualquer coisa, se o imóvel está em área pública ou está em área privada. Só para chamar a atenção de uma outra coisa. Se o imóvel está em área pública e tem outras pessoas na mesma situação que você, né, um loteamento irregular que se identifica, um loteamento consolidado, informal que se identifica em área pública, a gente ainda tem a possibilidade de ter um procedimento administrativo que engloba várias pessoas, que é um procedimento coletivo, que é a possibilidade de REURB, né? Seja REURB S, seja REURB E. Mas tudo isso você só vai saber, né? Tudo isso você só tem como saber se você antes for lá
Você só vai saber que mecanismo, que instrumento, que procedimento, o que usar, se você antes tiver uma declaração do ente público, se aquela área é pública ou privada, o que nem sempre a certidão de cartório de registro de imóveis vai conseguir tornar de forma 100% clara ou explícita para você. Era isso.